Olá, senhores. Estão todos bem? Espero que sim. Que os benfeitores espirituais possam deixá-los todos na sintonia que nós tanto necessitamos de paz e luz. Eu sou Marcelo Só, integrante do Corpo de Palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, conhecido carinhosamente como CELE. Em virtude ainda desse afastamento temporário, estamos realizando nossas palestras virtuais, tentando levar até os senhores um momento de reflexão. Iremos, neste momento, conversar a respeito do capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho, intitulando-se Eu não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhes dar cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. Isto está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Nós falaremos sobre o benefício da espiritualidade nas nossas vidas. Tivemos 3 revelações. A primeira delas, vinda através de Moisés, onde nos traz o Decálogo, os 10 mandamentos, que até então existiam 613 leis. Dentro dessas 613 leis, Moisés, através do nosso querido Deus, nos traz o Decálogo, 10 leis, onde a maioria delas vem sempre com a palavra não na frente. Por que eu friso isso? Porque o não parece que traz uma espécie de proibição. E era mesmo na época. Proibidos a não fazer isso. Não, não, não. Então Moisés nos apresenta um Deus que naquela época nos parecia um Deus austero, punitivo, vingativo. Quando na realidade o que sabemos hoje é bem diferente. Essas leis trazidas por Moisés têm as leis divinas, imutáveis essa, e as leis civis, essas mutáveis, conforme o andamento e o comportamento da humanidade. Veio então Jesus, o Espírito mais perfeito que já existiu aqui no nosso plano terrestre. Jesus nos traz a segunda revelação. E como lhes disse no começo, foi lá quando ele estava no Sermão do Monte, com seus discípulos ao seu redor, dizendo a eles que não veio descumprir as leis, mas sim fazê-las se cumprir. A linguagem daquela época ela é um pouco mais pobre, menos evoluída do que é hoje. E essa transformação de cumprir na linguagem deles, dizia-se, poderia-se usar o preencher, o complementar. Por que preencher e complementar? Porque nos mandamentos de Moisés, entre todas as leis existiam lacunas, vazias. E essas leis que Jesus veio nos trazer, fez com que pudéssemos preencher a então já existente. Jesus veio nos dizer que, quando perguntado por um dos doutores da lei,
qual seria o primeiro e maior mandamento? Jesus então disse: amarás teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua fé, acima de tudo. Este é o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é tão semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Notem que essas duas leis trazidas por Jesus não descumpriu nenhuma daquelas já existentes, mas fez-se preencher com tudo aquilo que Jesus significa para nós até hoje e sempre vai significar, que é o maior expoente do amor de todos os tempos. A história se dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas notem que estas leis trazidas por Moisés foi a pedra angular, a base de toda essa construção com que nós pudéssemos estar vendo. Jesus vem e preenche esta lei com o seu amor. Ele diz que precisamos amar o próximo como a nós mesmos. E isso naquela época se tornou um grande alvoroço, porque amar era uma coisa mais afeminada. Isso era para as mulheres. Como poderiam os homens, seres perfeitos e grandiosos, amar ao próximo como a si mesmo? Então pensaram o seguinte: amar ao próximo assim, amar a minha família. Mas nós sabemos que não foi isso que Jesus quis nos dizer. Penso em relação a isso como se fosse assim. Nós temos aqui os nossos segmentos. Vamos alinhar um segmento. Nós temos a nossa família, depois vem os nossos amigos, depois vem os nossos colegas. Numa reunião mais abrangente. Vamos botar por fim, se assim pudéssemos dizer, mas só uma imaginação. Ok? Eu quero fazer com que os senhores pensem dessa forma. Lá por último, aquelas pessoas que nós não gostamos. São pessoas que não se enquadram naquilo que nós vivenciamos, naquilo que nós praticamos, naquilo que se faz no nosso cotidiano, uma coisa mais abrangente relativo ao ser próximo. Pois bem, ao findar da nossa estada aqui no plano terrestre, nós partimos nessa estrada. Então lá no fim, como eu lhes disse, ficaram aqueles que nós vamos denominá-los como inimigos. Talvez essa palavra seja muito pesada, mas vamos denominar dessa forma. Pois bem, nós vamos embora e todos sabemos que nós retornaremos com uma nova missão para poder cumprir aquilo que deixamos de cumprir. Ao retornarmos por esta estrada, nós vamos e nós voltamos. Quando nós retornamos por essa estrada, quem são os primeiros seres que nós encontraremos? Quem são os próximos? Esses que nós denominamos inimigos. E ali diz que amar ao próximo como a si mesmo. Mas esses não eram tão próximos. Mas agora no nosso retorno, eles são os mais próximos possíveis. Notem a bondade de Deus e de Jesus na felicidade que veio nos dizer que nós precisamos amar, amar e amar. Ele veio nos mostrar que nós temos que amar incondicionalmente e servir. Quando nós retornamos e encontramos esses seres, se nós abraçássemos a eles como sendo os nossos próximos, poderemos resolver e dar um grande passo nos problemas atuais que se fazem presente no nosso dia a dia, no nosso mundo, o mundo em que vivemos com tanto ódio ainda. Parece que as pessoas perderam o direito de gostar de alguma coisa. Parece que as pessoas perderam o direito de expor a sua opinião.
Parece que nós não podemos mais colocar ao nosso gosto uma frase da qual nós gostamos. Numa rede social, por exemplo. E ali, a minha opinião, é como se eu estivesse dando um tapa na cara de alguém. E as pessoas respondem. Mas parece que respondem com uma certa rispidez, com certo ódio. Nós não podemos deixar, irmãos, de lembrar jamais que são as adversidades. São esses gostos diferentes um do outro. São gostar de coisas diferentes, de saber coisas diferentes, que faz com que o mundo esteja evoluindo. É bem verdade que nós estamos evoluindo tecnicamente, num passo gigantesco. Mas parece que nesse passo gigantesco existe essa lacuna que existia nos 10 mandamentos. E nós esquecemos da segunda revelação, onde ele diz que nós devemos amar, amar e amar. E nós necessariamente não estamos preenchendo esse espaço. Respeitando quem gosta de uma cor diferente da nossa. Respeitando quem tem uma maneira política diferente da nossa, uma maneira diferente da nossa vivência. Ora, nós não temos que viver a nossa vida para agradar o próximo. Nós temos que viver a nossa vida para agradar a nós mesmos. Nós temos que fazer aquilo que nós gostamos e temos vontade. Desde que nós façamos isso, para jamais pisar, magoar e prejudicar alguém. É isso que Jesus vem nos dizer na segunda revelação. Jesus nos mostra que é através do amor que nós podemos resolver as questões do mundo. Porque ele disse, quando li no começo para os senhores, a terra vai existir sempre até o último J e o último ponto seja dado. Temos muito trabalho pela frente. Precisamos só ter a consciência de que através do amor nós iremos conseguir o tão sonhado passo a mais. E através desse passo, conseguimento de amor e de fé e de esperança no mundo melhor, é que nós iremos conseguir esse preenchimento, cumprir as leis de Deus. Jesus, então, quando falava aos seus discípulos, ele tinha medo que as coisas se deturpassem, porque Jesus é todo amor, toda resignação, toda humildade. Ele tinha medo que as coisas pudessem fugir disso. Então ele diz aos seus discípulos que o Pai mandará um Consolador. Um Consolador que irá fazer com que nós nos lembremos de tudo o que foi dito e jamais esqueçamos. E isto vem através do Espiritismo. A terceira revelação. Nós já falamos da primeira, da segunda, estamos na terceira revelação. Então, Moisés vem nos dizer o que estávamos proibidos. Jesus vem nos dizer o que precisávamos fazer. E a terceira revelação vem nos dizer o porquê precisamos fazê-lo. Vem um estudo através do Evangelho que nos é colocado através desse codificador chamado Allan Kardec, postulando todas as coisas que necessitamos para que a ascensão espiritual seja dada ao passo que a humanidade necessita. Vem nos explicar, vem nos trazer a fé raciocinada e vem nos mostrar o porquê que precisamos parar e pensar. Pensar na qualidade de saber que o meu próximo, a quem eu preciso amar como a mim mesmo, tem um gosto diferente do meu, mas ele não deixa de ser filho do mesmo Pai. Porque foi isso que Jesus trouxe. Um Deus amoroso, justo e bom. E é esse Deus que faz com que nós possamos hoje estar aqui vivenciando essa turbulência mundial que estamos.
Não pense que nós estamos aqui de graça, senhores. Nós não estamos. E não pense em nenhum de vocês que não tem valor e que são pequenos. Pois nesse estudo do primeiro capítulo do Evangelho, lá na instrução dos Espíritos, Fenelon, ou Fenelon, como queiram, nos diz a seguinte frase. Olha só. Os Espíritos mensageiros do Senhor inspiram a fé para que todos vós, companheiros da doutrina, iluminados e ardentes, façais ouvir a vossa voz humilde. Sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Portanto, que estas palavras, somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. Cada um tem a sua missão e cada um tem o seu trabalho. Portanto, senhores, não pensem que estão aqui a passeio. Nós todos temos um motivo muito grande para estar aqui. Cumprir a missão que nós nos dedicamos lá atrás. Antes de virmos para cá, nós procuramos aceitar a missão que nós tínhamos para nos referir a Deus e a Jesus como hoje nos referimos. Amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que possamos amar não só aquele que está próximo de nós, mas aquele que está bem longe de nós. Pois o que vem nos mostrar hoje, esta incerteza e toda essa peculiaridade que o mundo passa nesse momento, é que sim, através do pensamento, através da energia, nós temos alcances divinos e maravilhosos. Faça-se pensar que todos os atendimentos estão sendo praticamente à distância e que o mundo não está abandonado. Nós existimos porque temos uma missão. E se somos pequenos, unidos, nos tornamos uma potência. Portanto, senhores, precisamos do autoconhecimento a favor da espiritualização. E o benefício da sociedade espiritualizada é saber de que, através do amor, através da paz e da luz, nós podemos servir de bons instrumentos de trabalho. Não se iluda com recompensas. A recompensa maior vai estar aqui dentro. Aqui está a recompensa que nós precisamos. De um coração livre, sabendo que ama indispensavelmente a qualquer um. Passaremos por trabalho? Sim, passaremos. Não é fácil. Quando nós pensamos que temos que ser melhores, começa a nossa dificuldade. Porque não é fácil ser bom. Mas não é impossível. Porque senão não teríamos que esse grande Espírito, o mais perfeito deles, viesse viver entre nós e nos dissesse tudo o que nós necessitamos. E se ele não tivesse fé em nenhum de nós, jamais teria nos dito qualquer coisa a respeito da evolução. Que possamos deixar isso dentro de nós, na certeza de que o mundo não passará até que nós possamos cumprir todas as determinações de Deus. Ou seja, Deus espera muito de cada um de nós. Sejamos mais humanos, mais espiritualizados, para que possamos abranger não só a nossa fé, não só a nossa doutrina filosófica, mas a todas as religiões, a todos os irmãos, a todos deste mundo maravilhoso que Deus nos deu. E que possamos fazer disso um grande trampolim, para que nesse trampolim todos nós possamos pular muito alto e consigamos atingir os objetivos propostos. Amor sempre. Amor em primeiro lugar, amor ao meio e amor sempre. Que a paz do Senhor esteja com todos e que Deus esteja sempre entre nós. Obrigado e humildemente assim me despeço. Fiquem em paz.